Eu estava no parque com meu filho quando encontrei uma garotinha perdida. Ela disse que morava na casa que tem um grande arbusto de lavanda perto da porta da frente. Eu conhecia aquela casa. Era a casa da infância da minha falecida esposa. Quando acompanhei a garotinha até a porta, fiquei paralisado, em choque. A mulher que atendeu era minha esposa, mas ela havia falecido um ano antes. Esta é uma história sobre uma coincidência tão improvável que só podia ser obra do destino. Antes de continuarmos, uma pergunta rápida. Qual é a sua estação do ano favorita? Me conta nos comentários e não se esquece de se inscrever para acompanhar nossas histórias diárias. Agora, voltemos ao parque. Nos últimos 12 meses, minha vida tem sido uma verdadeira novela de fantasmas. Moro em uma casa assombrada pelas memórias da minha falecida esposa, Sofia. O fantasma dela está no armário meio vazio, no aroma da sua vela favorita de baunilha, que ainda não consegui me obrigar a jogar fora. Mas o fantasma mais presente de todos é o que vejo todos os dias no rosto do nosso filho Mateus. Ele tem os olhos dela, aquele verde brilhante e surpreendente, e o sorriso, um eco perfeito, lindo e comovente de uma melodia que eu achava que nunca mais ouviria. Ele tem 7 anos, meu pequeno corajoso e quieto, e eu me esforço ao máximo para ser pai e mãe ao mesmo tempo, uma tarefa para a qual me sinto completamente desqualificado. Sofia era o centro do nosso pequeno universo feliz, eu era apenas um planeta tranquilo, feliz em orbitar sua luz. Agora o Sol se foi, e nós somos 2 planetas frios à deriva, no silêncio de um espaço vazio. Naquela tarde de sábado, com o sol de outono lindo, quase cru e alegre, levei Mateus ao maior parque da cidade, um lugar cheio dos nossos próprios fantasmas. Foi lá que Sofia e eu nos conhecemos, nos casamos sob os galhos de um carvalho enorme e antigo. Mas também era um lugar de vida, um espaço para um menino de 7 anos correr, escalar e esquecer, por alguns minutos, a tristeza silenciosa de casa. Eu estava sentado num banco, observando-o brincar no balanço quando o a vi. Uma garotinha, não mais velha que Mateus, com um cabelo escuro, encaracolado e rebelde, sozinha perto da entrada da trilha arborizada do parque. Chorava. Não com soluços teatrais, mas com as lágrimas silenciosas, desesperadas, de uma criança totalmente perdida. Meu coração, que eu pensava agora um músculo dormente e cicatrizado, doeu por ela. Caminhei até lá, com meu filho me seguindo curioso. "Olá", disse, com voz suave. "Você está perdida? Está procurando sua mamãe ou seu papai?" Ela me olhou, seus olhos verdes estranhamente familiares, arregalados de medo. Ela apenas assentiu. Uma lágrima perfeita escorria pela sujeira de sua bochecha. Passei os 20 minutos seguintes em um silêncio concentrado, algo que eu não sentia há muito tempo. Eu não era mais um marido em luto, eu era um pai, um protetor. Perguntei seu nome. "Lívia", sussurrou. Perguntei se ela sabia o endereço ou o telefone dos pais. Ela apenas balançou a cabeça, tremendo. "Está tudo bem", disse, minha voz calma e suave. "Nós vamos encontrá-los. Lembra de algo sobre a sua casa? Qualquer coisa." Ela pensou por um longo momento, franzindo a testa. Então seu rosto se iluminou com uma lembrança clara. "Minha casa é aquela com um grande arbusto de lavanda roxo, perto da porta da frente. Aquela que cheira a baunilha." O mundo parou. O riso das crianças no parque, o trânsito distante, o farfalhar das folhas de outono, tudo desapareceu em um rugido abafado nos meus ouvidos. A casa com as lavandas e cheiro de baunilha não era apenas uma frase, era uma lembrança. Um verso da história que minha própria esposa, minha linda e perdida Sofia, me contara centenas de vezes. Era a descrição da casa mágica de conto de fadas, onde crescera, do outro lado da cidade. Uma coincidência estranha, impossível, com uma beleza que cortava o coração. Mas em uma vida tão sem magia há tanto tempo, não podia ignorar. Olhei para a garotinha à minha frente e uma ideia completamente louca começou a se formar na minha mente. "Sabe de uma coisa, Lívia?" perguntei com voz esperançosa. "Acho que talvez eu saiba exatamente onde fica."
A viagem pela cidade foi uma jornada a uma parte do meu coração que eu mantivera trancada durante todo o último ano. Uma viagem ao passado, ao antigo bairro de Sofia, um lugar que eu não tinha coragem de visitar desde o funeral dela. Dirigindo, minha mente era uma guerra caótica entre lógica e esperança tola. É só coincidência, insistia a parte racional. Muitas casas antigas têm lavandas. Você é um homem em luto, vendo fantasmas onde não há nenhum. Mas a parte de mim que ainda sentia saudade dela apenas sussurrou: E se? No banco de trás, Mateus e a garotinha conversavam baixinho. Agora, segura, Lívia começava a se abrir. Eu ouvia sua vozinha suave enquanto dirigia. Cada palavra uma pista nova, profundamente perturbadora. Como você se separou da sua mamãe? Perguntou Mateus. Nosso cachorrinho Daisy. Eu vi um esquilo grande e peludo e corri para a floresta. Mamãe me disse para ficar no banco que ela voltaria logo. Mas aí uma banda começou a tocar muito alto, uma multidão apareceu e eu não consegui mais vê-la. Esperei, fiquei com medo e então comecei a andar. E aí minha voz baixou para um sussurro. Eu estava perdida. Era uma história simples, plausível, dessas que acontecem em parques do mundo todo todos os dias. Mas cada detalhe inocente que ela compartilhava parecia ecoar estranhamente, profundamente familiar. Ela adorava desenhar, contava isso a Mateus. Minha mãe diz que eu tenho as mãos dela, dizia. Uma expressão curiosa para uma criança de 6 anos. Falava do amor pela cor amarela, do ódio por brócolis, das músicas inventadas por cachorro. Cada detalhe, cada preferência insignificante combinava perfeitamente com a minha perdida Sofia. Eu vivia um sonho acordado, lindo e perturbador. Finalmente entrei na rua antiga dela, uma avenida tranquila, arborizada com casas antigas, lindas e familiares, as mesmas das milhares de fotos de família que eu tinha visto. Dirigia devagar, com o coração batendo forte. Estava prestes a perguntar a Lívia se alguma casa parecia familiar, mas antes que eu pudesse, ela se inclinou para frente, mãozinha no encosto do meu banco e apontou para uma janela. Sua voz era um grito de um reconhecimento puro e alegre. Lá está, ela gritou, pulando no assento. Aquela é a minha casa. Eu te disse, aquela com as lavandas. Pisei no freio de repente e o carro velho gemeu em protesto, como se reclamasse de ter sido acordado de um cochilo profundo. Olhei para a casa que ela apontava. Era um lugar que eu conhecia tão bem quanto meu próprio quintal. Uma linda casa vitoriana de 2 andares, com uma grande varanda envolvente e um magnífico, antigo e profundamente familiar arbusto de lavandas no jardim da frente. Era a casa onde eu tinha buscado Sofia para o nosso primeiro encontro. Era a casa onde eu conheci os pais dela. Era a casa das minhas memórias mais queridas, uma casa que, me disseram, havia sido vendida para uma família de estranhos anos atrás, depois que os pais dela faleceram. Minha mente gritava que era impossível, um truque, uma coincidência tão profunda que só podia ser uma alucinação. Mas, ao olhar da familiar e acolhedora varanda daquela casa para a menininha alegre e estranhamente familiar no meu banco de trás, soube. Não estava em um sonho. Eu estava prestes a bater a porta que me levaria direto ao cerne de uma história de fantasmas. E tive uma sensação terrível e maravilhosa de que o fantasma estava prestes a responder. Parei o carro no meio-fio, motor em marcha lenta, um contraponto silencioso e ritmado ao bater frenético do meu coração. Olhei para a casa. Era um lugar que eu conhecia tão bem quanto o meu próprio lar, um lugar que eu evitava passar de carro havia mais de um ano. Seu rosto lindo e sorridente emoldurado naquela porta. Uma casa de fantasmas, uma casa de memórias, e agora uma casa de mistério impossível e profundamente perturbador. Vamos, papai, disse meu filho Mateus com a impaciência pura de uma criança, me arrancando do devaneio. Lívia chegou! Saí do carro, pernas bambas como se estivesse andando dentro de um sonho esquisito. As 2 crianças, meu filho e a menininha estranha e familiar, saíram correndo do banco de trás. Segui-os no piloto automático pelo caminho de pedras conhecido.
Minha mente era um caos de lógica misturada com uma sensação inegável de destino. O ar carregava o aroma do enorme e antigo arbusto de lavandas, exatamente como Sofia sempre descrevia. Doce, intenso, com um toque impossível de baunilha. Lívia, empolgada por estar em casa, subiu correndo os degraus da varanda e apertou a campainha, um toque alegre e familiar que ecoava de uma vida que eu pensava ter terminado há muito tempo. A porta se abriu e o mundo parou. Não era uma mulher que lembrasse Sofia apenas de leve. Era ela. Era Sofia, parada na porta, com a expressão de preocupação carinhosa de mãe. Seus olhos verdes, do mesmo tom surpreendente e brilhante do meu filho. Seu sorriso, a mesma inclinação curiosa da cabeça. A única diferença, o cabelo agora estava mais curto, em um Chanel moderno, em vez das ondas longas esvoaçantes que eu tanto amava. Mas era ela. Foi um milagre. Impossível e ao mesmo tempo cruel. Minha mente, coração e alma pareciam se estilhaçar. Eu estava olhando para um fantasma. Fiquei paralisado. Incapaz de me mover. Incapaz de respirar. Mas as crianças não. "Mamãe!" gritou Lívia, um som de alívio puro e alegria, e passou correndo por mim abraçando as pernas da mulher. Meu filho Mateus, segurando minha mão, me soltou. Olhou para o rosto da mulher, que ele só conhecia das fotos que enchiam nossa casa triste e silenciosa, e com a lógica simples e bela de uma criança de 7 anos que acaba de receber um milagre, sussurrou: "Mamãe!" E correu para agarrar a outra perna dela, enterrando o rosto manchado de lágrimas no tecido do vestido. A mulher, o fantasma de Sofia, estava em choque total. Olhou para a própria filha e depois para aquele garotinho lindo, estranho, que também a chamava de mamãe. Então seus olhos verdes, familiares e profundamente confusos, se ergueram e encontraram os meus. Ela viu meu rosto, ela viu meu filho. E tenho certeza, viu seu próprio reflexo nas feições de 2 estranhos, que agora estavam parados em sua varanda, olhando para ela como se tivesse acabado de voltar dos mortos. Eu não conseguia falar, não conseguia me mexer. Não estava apenas olhando para um fantasma, estava diante de uma impossibilidade viva e pulsante. A mulher impossível olhou para mim, seu próprio rosto espelhando minha confusão chocada, com uma camada de novo amanhecer e terrível suspeita. "Não sei quem você é", sussurrou, voz estranha, mas dolorosamente familiar. "Mas você está me olhando como se tivesse visto um fantasma." "Sofia", consegui murmurar, o nome saindo como um fantasma dos meus próprios lábios. Ela olhou para mim e seus olhos, os olhos de Sofia, estavam cheios de uma crescente e terrível compaixão. "Não sei quem é Sofia", disse, suave, gentil, ao mesmo tempo conforto e tortura. "Meu nome é Teresa." Ela olhou do meu rosto atordoado para meu filhinho chorando, que ainda a chamava de mamãe, e tomou uma decisão. "Por favor", disse em um convite silencioso. "Entre. Acho que temos muito o que conversar." Entrei na casa de infância da minha falecida esposa pela primeira vez. Uma experiência surreal, quase fora do corpo. A casa tinha algo diferente, claro. Móveis novos, fotografias na parede de uma família que eu não conhecia. Mas a estrutura, a disposição, o cheiro de madeira antiga e cera de abelha, tudo era exatamente como Sofia me descrevera tantas vezes. Eu era um estranho em um lugar que, de forma absurda, parecia um lar. Sentamo-nos na sala de estar ensolarada. As 2 crianças, meu Mateus e a Lívia, agora quietas, apenas se entreolharam, cada uma em uma ponta do sofá. 2 peças pequenas e quase idênticas de um quebra-cabeça, saídas de caixas diferentes. E nós, os adultos, começamos o trabalho lento e doloroso de montar aquele quebra-cabeça. Contei a ela minha história. Tirei minha carteira e, com a mão trêmula, mostrei uma fotografia que sempre carregava. Eu e minha Sofia, no dia do nosso casamento, em pé sob aquele velho carvalho do parque. Ela pegou a foto da minha mão e a própria mão dela começou a tremer. Ficou ali, olhando para a imagem, para o próprio sorriso, para uma vida que nunca vivera. Então começou a me contar sua história.
Fora adotada ainda bebê, criada como filha única por um casal amoroso que havia falecido anos antes. Nunca conhecera seus pais biológicos. Nunca, em toda a sua vida, houvera qualquer motivo para imaginar que não estivesse completa e sozinha no mundo. Sentamo-nos naquele quarto silencioso e iluminado, nós duas, uma enlutada e uma mulher que acabara de descobrir seu próprio fantasma. E a verdade impossível e inegável começou a nos envolver. Não estávamos loucos, não era sonho. Éramos duas metades de uma mesma história trágica e há muito enterrada. Precisamos descobrir a verdade, disse Teresa, com a voz carregada de uma determinação feroz. Temos que saber se é verdade, se sua esposa e eu somos realmente parentes. E assim começou nossa busca, uma viagem ao passado, silenciosa, muitas vezes frustrante. Começamos pelas adoções, ambas encerradas, os registros lacrados pelas leis da época. Um muro de burocracia, um labirinto de normas de privacidade criadas para proteger o segredo que buscávamos desesperadamente. Vasculhamos arquivos antigos e empoeirados da cidade, contratamos um investigador particular, e nada. Nenhuma pista. O fantasma de uma história de quase 30 anos parecia impossível de alcançar. Comecei a pensar que jamais descobriríamos a verdade, que a história de Sofia e Teresa seria sempre um mistério belo e dolorosamente trágico. E então me lembrei da caixa. Uma lembrança de uma conversa silenciosa que eu tivera com Sofia anos atrás. Uma caixa de memórias de madeira entalhada à mão que sua mãe adotiva lhe dera no aniversário de 18 anos. Continha a verdade sobre suas origens. Sofia me contara com um olhar triste e distante, mas eu nunca abrira a caixa. Minha vida com meus pais adotivos era a única verdade que importava. O passado, doloroso demais para encarar. A caixa ainda estava no sótão, empoeirada e esquecida até aquele momento, sem importância para a vida que se fora. Olhei para Teresa, para o rosto da minha falecida esposa, e senti uma onda de esperança nova, brilhante e quase assustadora. O sistema legal havia selado o passado, mas o amor de uma mãe, a necessidade de contar a verdade à filha, não podia ser apagado tão facilmente. Não fazia ideia do que havia dentro da caixa, mas ao olhar para a face esperançosa da irmã perdida da minha falecida esposa, soube que não era apenas uma caixa de memórias antigas e dolorosas, era uma chave. E eu precisava encontrá-la. Uma lembrança pequena, um detalhe aparentemente insignificante, tornara-se a pista mais importante do mundo. A caixa de memórias. Olhei para Teresa, seus olhos refletindo uma esperança frágil e desesperada. Pode ter alguma coisa, murmurei, uma onda de excitação percorrendo minha voz. Uma caixa que sua mãe lhe dera, nunca aberta. Saímos da casa dela, um lugar de novas e estranhas conexões, e seguimos para a minha, um espaço de tristeza antiga e familiar. A viagem pela cidade foi silenciosa, quase sagrada. Não éramos apenas um homem e uma mulher. Éramos parceiros, detetives prestes a desvendar o maior mistério de nossas vidas. Meu sótão era um país esquecido, silencioso e empoeirado, repleto dos fantasmas de uma vida compartilhada com Sofia. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos como gigantes adormecidos. Caixas de livros da faculdade, roupinhas de bebê do Mateus que já não serviam mais e, em um canto distante, sobre uma pilha de álbuns antigos, estava a caixa. Exatamente como Sofia descrevera. Pequena, simples, entalhada à mão, com uma trava de latão envelhecido. Não estava trancada. Descia as escadas com as mãos trêmulas, como se carregasse uma relíquia sagrada ou explosiva. Sentamo-nos no chão da sala silenciosa. As crianças, Mateus e Lívia, brincavam juntas num canto com blocos de montar, uma pequena e bela ilha de uma nova família. Coloquei a caixa na mesa de centro. Está pronta? Perguntei a Teresa, sussurrando. Ela assentiu, olhos brilhando com esperança e medo do que encontraríamos. Respirei fundo e abri a caixa. O interior era forrado com veludo azul desbotado,
e em cima um minúsculo par de sapatinhos de tricô amarelo claro, suave. Teresa soltou um soluço e percorreu o fio delicado com os dedos. Sob as botinhas, 2 pequenas pulseiras de hospital, quebradiças pelo tempo. Uma com o nome de Menina A outra, idêntica, dizia Menina B. E lá no fundo, uma fotografia desbotada e dobrada, que peguei com reverência sem saber que possuía. Desdobrei a foto e a verdade completa, inegável e de uma beleza que cortava o coração, finalmente se revelou. Era a imagem de 2 bebês, 2 meninas recém-nascidas, minúsculas, perfeitas e absolutamente idênticas, enroladas em cobertores hospitalares listrados de rosa e azul. Seus rostinhos enrugados eram como reflexos uma da outra, deitadas lado a lado em um único berço. Com a mão tremendo tanto que parecia que ia sair voando, virei a fotografia. No verso, com a caligrafia familiar, elegante e ligeiramente desbotada da mãe adotiva da minha falecida esposa, havia uma inscrição. Minha querida Sofia e sua irmã Teresa. 14 de agosto de 1995. Disseram-me que seria melhor vocês crescerem separadas, que seria menos confuso se nunca soubessem da existência uma da outra. Eu nunca acreditei nisso. Um coração não deve ser dividido em 2 partes. Rezo para que, de alguma forma, o universo um dia as reúna. Olhei para Teresa, a irmã da minha falecida esposa e nova tia do meu filho, e vi em seu rosto molhado de lágrimas toda a história bela e trágica de nossas vidas. A busca tinha acabado. O fantasma tinha um nome. O quebra-cabeça estava completo. A verdade, impossível, linda e inimaginável, era real. E agora começava o trabalho muito mais difícil e bonito: unir 2 famílias e 2 vidas em uma só. Ficamos sentados no chão da minha sala silenciosa por um longo tempo, sem pressa. A pequena foto desbotada das 2 irmãs recém-nascidas era uma relíquia sagrada e de cortar o coração entre nós. O silêncio do quarto não era vazio, estava cheio dos fantasmas de 2 vidas vividas separadamente, de uma irmandade roubada antes mesmo de ter a chance de começar. Choramos. Choramos pela mãe que precisou fazer uma escolha impossível. Choramos pelas meninas idênticas lançadas no mundo sozinhas. E choramos por Sofia, minha esposa, que viveu toda a sua bela vida sem jamais saber que sua outra metade batia em algum lugar do mundo. Os dias e semanas seguintes foram um processo silencioso, estranho e profundamente bonito. Nossas 2 famílias, a do viúvo em luto e a da mulher que acabara de descobrir seu próprio fantasma, começaram a se aproximar lentamente, com cuidado. Teresa e sua filha Lívia tornaram-se presença constante e bem-vinda em minha casa triste e silenciosa, e meu filho Mateus e eu descobrimos um segundo lar em sua linda casa com as lavandas. Não estávamos apenas construindo um futuro, estávamos reconstruindo, aos poucos e com dores inevitáveis, um passado compartilhado. Teresa passava horas folheando meus álbuns antigos em busca de fotos de Sofia, a irmã que nunca conhecera. Ela traçava as linhas do rosto de Sofia com o seu próprio, olhos cheios de admiração silenciosa. Ela tinha o meu sorriso, sussurrava. Em troca, eu aprendia sobre ela, sobre a vida que Sofia poderia ter tido, uma vida em outra cidade, com pais diferentes, mas com a mesma força silenciosa, o mesmo amor pela arte, o mesmo senso de humor bobo e adorável. E nossos filhos, nossos 2 pequenos lindos e resilientes, eram a prova viva e inegável do milagre que acontecera. Mateus e Lívia, que não eram apenas primos, mas meio-irmãos, que compartilhavam o DNA de 2 mães idênticas, tornaram-se inseparáveis. Eram tão parecidos, com aqueles olhos verdes brilhantes, que o mundo os via como irmãos. E, de certa forma, eram. 2 metades de uma única e bela história, finalmente reunidas. Já se passou 1 ano. Estou em um jardim ensolarado, com o ar doce impregnado do perfume das lavandas com toque de baunilha. É o jardim da casa com as lavandas, agora não só de Teresa, mas nosso. O coração da nossa nova e estranha família maravilhosa.
Fazemos um churrasco simples e alegre. Teresa plantou um segundo arbusto de lavanda ao lado do antigo. Um para cada uma de vocês, disse com os olhos brilhando, para que cresçam juntas. Observo Mateus e minha nova sobrinha, Lívia, correndo atrás um do outro na grama, gritos felizes ecoando como uma música que cura. E penso em Sofia. A dor da sua ausência nunca vai embora completamente, mas agora não é mais solitária. É uma dor compartilhada, uma lembrança viva que pulsa nesta nova família construída a partir dos pedaços do passado. Um ano atrás eu pensava que minha vida era só um fantasma, uma história silenciosa de amor perdido. Mas eu estava enganado. O universo, com sua estranha e misteriosa compaixão, não me trouxe de volta minha esposa, mas deu-me a segunda melhor coisa, a outra metade do coração dela. Uma história linda e comovente sobre segredos de família e uma conexão que atravessou uma vida inteira de separação. E você, já se emocionou com essa coincidência incrível que uniu essas duas famílias? Conte nos comentários. Se essa história tocou seu coração, clique em curtir e se inscreva para mais histórias emocionantes todos os dias. Não esqueça do sininho para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!